Então, a gente vai dar continuidade, né, à nossa terceira aula. Nós fechamos a parte A, né, dos nossos temas, que a gente começou a falar sobre o propósito eterno de Deus. Então, hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai entrar em outro tema, né, que faz parte dessa série de fundamentos, e nós vamos estar falando sobre o reino de Deus, amém? E quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa dentro de uma perspectiva bíblica, né? Porque hoje, apesar de termos algumas nações que são ditas, né, que estão debaixo de uma monarquia, de uma realeza, isso não é bem a realidade literal, né? Como na Inglaterra, por exemplo, que a gente sabe que tem uma rainha, mas ela é mais uma figura política, né, do que governamental em si, né? Mas na época bíblica, principalmente do Velho Testamento, né, a gente sabe que as nações elas eram conhecidas como reino, né? O próprio Israel, a Bíblia vai se referir na Velha Aliança como o reino de Israel, né? No Novo Testamento ainda havia essa figura, né, do rei em muitos lugares, mas a gente já começa a ver uma movimentação assim, mais política, principalmente quando você entende a estrutura do governo grego, helenístico e romano, né? Que já tem uma pessoa, né, à frente, que no caso é o imperador, mas já começa a se ouvir sobre um governo plural, né? Aí tem o Senado, né? Que em Roma já existia, e assim em diante. O que que nós precisamos entender? Quando a gente pensar em reino, nós vamos estar pensando no governo que ele é centrado em um rei, né? Numa pessoa que vai ter essa autoridade, né, sobre todo o território e sobre todos os súditos, ok? Nos tempos bíblicos, como eu já falei, né, as nações elas eram governadas por reis, ok? Então, o que que é o reino de Deus? Por base do que a gente falou, né, a gente pode ter essa ideia. O reino de Deus, né, é o governo de Deus. E aí que a gente precisa entender isso, né? Quando a gente vê a palavra reino na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, a palavra é Basileia. Basileia. E Basileia vai trazer a ideia de soberania. Então, a gente vai entender que o reino de Deus ele não está limitado a um território, ok? Mas em todo o lugar que está debaixo da soberania de Deus. E aí não é só o lugar, mas também as pessoas, né? E é interessante a gente pensar nisso. Quando a gente lembra, por exemplo, do início do Brasil, né, como o Brasil foi gerado, a gente sabe que o Brasil foi uma colônia de exploração, né? E o Brasil fazia parte, né, do Reino de Portugal. E o rei de Portugal, ele governava sobre o Brasil, mesmo ele não estando no Brasil. Por algumas situações, né, políticas, acabou que o rei de Portugal veio para o Brasil. E depois o Brasil se tornou, né, um reino desligado de Portugal. Mas o exemplo que eu quero dar é a gente entender que o rei ele pode governar em um outro espaço territorial, ainda que ele não esteja ali, né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, mesmo o rei não estando naquele espaço territorial, aquele lugar
está debaixo da sua soberania, está debaixo do seu governo, ok? Quando a gente pensa em reino de Deus, a gente sabe que tudo está debaixo do governo de Deus. Porém, a gente precisa entender que um reino não é formado somente por um território, mas pelos súditos, ok? E ainda que um rei seja o governante de um lugar, há sempre aqueles que não querem andar debaixo do seu governo. E eles não se consideram, não se portam como súditos. E aí que é o ponto que eu quero chegar. Quando a gente pensa em reino de Deus, a gente precisa entender isso, né? Que o reino de Deus está sendo evidenciado através da vida daqueles que se deixam governar por esse rei. Amém? Então, existe o aspecto universal. Deus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Quer as pessoas reconheçam isso ou não, ok? Mas o governo dele, muitas vezes, não está estabelecido em todos os corações, porque há pessoas que não se deixam, ou não se permitem, ou não querem, ou renegam, né, o reinado, a vontade, a soberania de Deus em sua própria vida, ok? Então, isso é um aspecto introdutório, né? Vamos abrir em Salmo 93, de 1 a 2. Se alguém quiser me ajudar, você pode abrir o microfone e ler o versículo também, tá bom? Então, Salmo 93, versículos 1 e 2. Se alguém achou e quiser ler, pode ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem Lívia, confio. é o 93. Perdão, 93, 1 e 2. pronto. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Amém. Então, a gente está vendo aqui, né, que o Senhor, ele reina. E ele está revestido, né, de majestade, de poder, né? Ele está cingido, né, de poder. E ele firmou o mundo, né, que não vacila. E o seu trono, né, desde a antiguidade, está firmado, né? Então, Deus, ele reina, né, desde a antiguidade, ok? Então, o poder e a majestade de Deus é estabelecido sobre a criação, né? Antes mesmo dela ser criada, ok? Porque o trono de Deus, ele subsiste à eternidade. E a eternidade não está ligada só ao futuro, né? Mas a eternidade para Deus, né? O tempo de Deus, o Kairos, tudo para Deus acontece ao mesmo tempo, né? Deus não é preso ao Cronos. Então, para Deus, não existe essa de passado, presente ou futuro, né? É tudo uma realidade, né, que é centrada nele mesmo, ok? Então, para Deus, um exemplo, né? Hoje nós já estamos na eternidade com Ele, né? Nós já estamos no aspecto futuro, né? Nós já estamos vivendo, né, o retorno de Jesus, nós já estamos vivendo a glorificação do nosso corpo, né? Para Deus, essa já é uma realidade atual, amém? Então, o trono de Deus, ele é estabelecido, né, antes mesmo da fundação, da criação de todas as coisas.
porque ele reina, né? Ele exerce a sua autoridade e poder antes mesmo da nossa própria existência. Amém? Vamos ler o Salmo 97, 1 e 2 também. Só umas folhinhas para frente, né? Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Amém? Então, o Senhor, ele continua reinando, né? E toda a terra, inclusive os territórios, né, podem se alegrar com esse reinado do Senhor. E é interessante que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Amém? Então, Deus é um rei justo. E, ao mesmo tempo, ele é um rei que julga, né? Ele não é só um justo juiz, ele é um rei justo, porque ele exerce esse papel de estar julgando, no aspecto de tanto liberar decretos positivos como também condenativos, né? Então, Deus ele tem esse poder de julgar tudo e a todos. Amém? Vamos ler o 99:1 também. Salmo 99:1. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Amém? 145, Salmo 145. 13. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém? Salmo 146, 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. É algo interessante a gente entender, né? Que Deus ele é geracional. Né? Então, aquilo que ele vem fazendo, ele faz de uma geração a outra, né? Por isso que, quando a gente pensa dessa forma, a gente não acredita que há uma nova geração. Deus ele não atua numa nova geração, ele atua numa próxima geração, porque ele vem fazendo, né, a sua obra antes da fundação do mundo e ele vem atuando, né, na humanidade e ele vem agindo de uma geração a outra. Então, quando a gente pensa que está fazendo algo novo, a gente não está fazendo algo novo, a gente está dando continuidade. Por isso que a gente precisa olhar para os nossos pais e ver onde eles acertaram e continuar a partir de onde eles acertaram. Não tem como a gente pensar, né, que uma geração ela não tem nada a oferecer à outra. Então, nós precisamos repensar isso, né? A gente vê muito isso em Davi e em Saul, né? Saul rejeitou Davi, né? Sendo ele a próxima geração que continuaria a reinar, né? Porém, Davi nunca desrespeitou a Saul, porque ele entendia o chamado, né, a escolha de Deus na vida de Saul, ainda que de um tempo para frente Saul se perdeu, né, naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele como rei, né? Mas Davi nunca o desrespeitou por causa disso, porque ele considerou um legado, né? Ele considerou dar continuidade. Por isso que ele manda trazer a arca, né? Porque nos dias de Saul, a arca não estava mais entre os filisteus, já estava em Israel. Só que ela não estava vivenciando
o propósito dela. E Davi ativa o propósito da arca e traz a arca, né, para novamente o povo entender que Deus estava no seu meio, né? Porque Davi não queria reinar, Davi queria que Deus reinasse, né? E é algo que a gente precisa entender também, né? Esse Deus que nós servimos, ele é geracional e ele atua nas gerações e durante uma geração a outra, ele sempre está, né, exercendo a sua autoridade, exercendo o seu juízo, exercendo a sua ação. Amém? Se alguém quiser falar, tá, irmãos? É só abrir a câmera, dar um sinalzinho assim, se você quiser inferir ou fazer uma pergunta, tá bom? Não é pecado, não. Amém? O que que a gente precisa entender diante de tudo que a gente leu, né? Que Deus ele se posiciona como rei, né? As escrituras falam de um rei. Então, quando a gente fala reino de Deus, a gente precisa entender que só existe reino porque tem um rei. Amém? Então, quando a gente fala reino de Deus, né, é que a possibilidade desse reino é porque Deus ele se posiciona como um rei, né? E é isso que a gente precisa entender. Quando as pessoas se voltam para Jesus, por exemplo, e a gente perdeu isso, né? A gente, no nosso arrependimento, do nosso quebrantamento, a gente entrega a nossa vida a Ele, né? Então, o que que a gente está fazendo com essa atitude? A gente está declarando: eu quero estar debaixo do seu governo, eu quero te pertencer, eu quero ser um servo, eu quero ser um súdito seu, né? Eu quero sair do reino das trevas e agora eu quero ir para o reino do Filho, né? Ir para o reino de Jesus. Então, quando a gente pensa em conversão, e geralmente isso não é passado para a gente, mas deveria, desde o momento que a gente resolve entregar nossa vida para Jesus, né? A gente precisa ter esse foco, né? O que é que nós estamos fazendo? A gente não está só fazendo uma escolha, a gente está mudando de governo, a gente está mudando de senhorio, a gente está declarando que a gente não quer mais andar segundo o príncipe desse mundo, mas agora a gente quer andar segundo a direção do verdadeiro rei. Amém? Que não deixou de reinar, mas nós não estávamos vivendo debaixo do seu governo. E agora nós queremos viver debaixo do seu governo. Então, o primeiro aspecto da fé, quando nós entregamos a vida para Jesus, é de senhorio, amém? É Ele sendo Senhor. E é isso que a gente precisa entender. O problema de muitos que se dizem convertidos hoje é que Jesus não é Senhor. Mas eles querem Jesus como o noivo, eles querem Deus como o Pai, eles querem ser a casa do Espírito Santo, eles querem ser os filhos, né? E querem reivindicar direitos. Só que antes da gente viver todas essas realidades que nós somos em Deus, se Ele não é Senhor, a gente não vai viver nenhuma delas. Se eu quero conhecer Deus como Pai, ele tem que ser Senhor da minha vida. Se eu quero conhecer Jesus como meu amigo, ele tem que ser Senhor da minha vida. Eu já falei isso, né, quando nós estávamos naquela primeira aula que nós demos sobre adoração e intercessão, e eu acho que, como está dentro do assunto, é bom repetir, né? Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Vocês lembram disso, né? Então, quando Jesus fala isso, o que que ele está dizendo? Olha, eu estava tendo um relacionamento de vocês de senhor e servo. Só que, diante a obediência de vocês, né, vocês são meus amigos. Amém? Então, a gente não pode pular etapa. Se ele é Senhor, nós vamos viver as outras realidades, né? É interessante que o próprio Jesus falou, e eu tinha dito isso para vocês e vou repetir também, né? Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Amém? Ah, a gente quer que Jesus se revele, se manifeste a nós, como fez com Paulo, né? Que apareceu no caminho do Damasco e de Damasco. Mas você lembra que quando Paulo caiu com o rosto em terra, né? Ele se dirigiu para aquela voz e para aquela luz que brilhava, que só ele via a luz, mas os demais ouviam a voz, e ele falou: Senhor, né, quem é? Quem és tu? Quem é você? Né? Aí ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas você vê que diante daquilo ele já se prostra. Isso é rendição. Né? Paulo está se rendendo. Paulo está falando, Senhor, porque ele reconhece alguém ali que tem poder e tem autoridade sobre ele. E quando a gente fala de rendição, no hebraico tem uma palavra que é traduzida também por adoração, né? O hebraico e o grego, eles trazem várias palavras, né? Que a gente, dentro da nossa tradução, a gente usa, às vezes, uma palavra no geral. Então, quando você vê adoração, tanto no grego como no hebraico, assim como louvor, celebração, muitas vezes não é essa palavra geral que nós usamos, mas ela está falando de alguma atitude que nós temos que ter diante de Deus. Então, quando a gente vê a palavra adoração, que no hebraico ela é shahá, né? Quando você vai estudar essa palavra shahá, você vai entender que shahá é você estar prostrado, né? Você está rendido, né? Você já viu muitas vezes em algum filme as pessoas diante de um rei, né? De alguma figura governamental ali, dependendo da época que o filme está representando, ele vai se ajoelhar, né? Só que antigamente eles não se ajoelhavam somente, eles deitavam com o rosto em terra. É isso que é se prostrar, é isso que é se render. O que que eles estão falando com isso? Eles estão falando, olha, eu não tenho nenhuma ação diante de quem você é, né? Qualquer atitude que eu tenho está sujeita à sua vontade. Aí vocês vão lembrar, por exemplo, de Esther, quando ela vai interceder em prol do povo, que já viu uma sentença de morte, né? Quando ela chega ali, né, diante do rei, o rei tem um cetro, né? Então, se ele coloca o cetro para cima, a pessoa poderia entrar. Se ele colocava para baixo, não é que ele não queria atender a pessoa, não. É que eles estavam falando. Você me interrompeu numa hora errada, então você vai morrer por isso. Então, Esté poderia ter morrido, né? Por isso que ela fala, intercedam, né, para eu achar graça, favor diante do rei, né, para que eu chegue e ele me ouça, porque correria o risco dele nem ouvi-la, né, dele nem chegar a entender qual era a causa dela, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, havia esse aspecto dessa rendição, né? Eu estava sujeito totalmente àquela pessoa de tal forma que a minha vida depende da vontade dele. Vocês estão entendendo? Aí, quando a gente fala, a gente canta, fala, né? Eu estou rendido diante de Deus. Será? Né? Aí é a minha pergunta. Será que nós estamos? Será que eu estou totalmente sem ação diante da palavra dele e eu tenho que esperar ele falar para eu saber como eu vou conduzir minha vida? Isso que é rendição, né? Então, se nós estamos falando sobre o reino de Deus, se nós estamos falando sobre o governo de Deus, nós precisamos entender isso. Como eu já falei, Basileia, no grego, né, é soberania. Então, não é eu estar meramente, né, numa localidade onde Deus reina, mas eu mesmo estar debaixo do governo de Deus. Amém? Vamos ler Hebreus 11:3.
Lívia, me dá o toque aí quando chegar às 11 horas, tá? Porque eu quero terminar 1 hora mesmo, para dar tempo de vocês falarem, tá bom? Ou perguntarem. Ok. Abriram aí? Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, Deus ele é o governador de todas as coisas e da criação, porque ele criou todas as coisas, exercendo a sua autoridade pela sua palavra, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sempre gosto de falar sobre essa questão, né? Lá em João 1, a gente vê João iniciando, né, sua carta e falando, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Amém? E ele vai falar que na própria criação, tudo aquilo que foi feito, né, sem ele, que é o verbo, nada do que foi feito teria sido feito. E verbo, ele está falando palavra, né? Então, ele está falando que Jesus era e é a palavra de Deus. E ele é Deus e ele estava com Deus. E sem essa palavra, tudo aquilo que foi feito não teria sido feito. Estão comigo? Aí lá em Gênesis 1, como é que Gênesis 1 começa? No princípio era o verbo. Oh, desculpa. No princípio criou Deus. Agora eu tenho que lembrar que eu confundi aqui. Deus me cura, me restabeleça. Isso aí é o efeito do Covid. O pessoal falava, eu não acreditava. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio, aqui no hebraico, é Bereshit, né? E é uma palavra no hebraico que tem beit. As palavras do hebraico, além da pronúncia, né? Que na junção formam outras palavras, cada letra também tem um significado por uma figura. E a figura da letra beit, que inicia Bereshit, né? É uma casa, né? Então, quando o judeu ele lê Bereshit, Deus criou os céus e a terra, ele entende que, no princípio, Deus criou uma casa. Amém? Por isso que ele colocou ali o homem e a mulher, né, como filhos, né, a imagem e a semelhança. Porque ele construiu um lar para uma família, que ele queria habitar junto, né, como pai. Amém? E o que que a gente precisa entender aí? Para criar todas as coisas, o que que acontece? Vai falar que, então disse Deus, e disse Deus, né? E aquilo que Deus disse passa a existir. Vocês estão me acompanhando? Então, só que lá em João fala que não era só o Espírito Santo e Deus que estava ali na terra, né? Porque o Espírito Santo pairava sobre a terra, né? Vai falar que Jesus também estava como? Como a palavra de Deus. Então, era Cristo sendo liberado, trazendo à existência tudo aquilo que não existia. Amém? Depois vocês fazem um estudo em casa, fazendo esse paralelo de João 1 com Gênesis 1. Aí você vai ler lá em Apocalipse 19, né, João falando que ele vê o príncipe, né, o cavaleiro do cavalo branco. Aí ele vai falar no momento. Ele tem um nome que ninguém conhece, mas logo após isso ele fala, e o seu nome é Palavra de Deus. Amém? Então você vê que em Gênesis a gente tem a palavra sendo liberada e trazendo à existência todas as coisas. Em João 1, né? João vai falar que no princípio
Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada daquilo que foi feito teria sido feito. Né? Aí você vê em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vai também trazer que Jesus é a palavra de Deus. Amém? Então, ele é a Torá viva, né? Tudo aquilo que profeticamente se refere nas Escrituras é sobre Cristo, né? Por isso eu volto a falar, o centro do Evangelho não é o homem, é o próprio Deus na figura do Filho. Amém? E aí a gente precisa, né, entender que como ele é o Criador de todas as coisas, ele exerce o seu governo e a sua autoridade sobre todas as coisas. Amém? Então, as galáxias, as constelações, as estrelas, os sóis, a Terra, as distintas espécies de fauna, de flora, a vida biológica em todas as suas variedades, né? A célula, a molécula, o átomo, tudo, absolutamente tudo é regido por Deus. Amém? Ele criou todas as coisas por sua palavra, né, que é a personificação também de Cristo. Então, ele falou e tudo foi feito. Né? É tão assim intenso isso que o próprio Jesus na Terra, ele transforma água em vinho. Você já parou para pensar nisso? Né? Então, ele tira toda uma estrutura, né, molecular de de algo existente para tornar em algo, em outra coisa, né? Então, a água se torna vinho pela simples palavra e vontade de Jesus, sem precisar ser misturado, sem precisar passar por algum outro processo, né? Ele simplesmente, né, por sua autoridade, por seu poder, faz toda uma alteração numa estrutura molecular para se tornar outra coisa, né? Eu acho isso muito louco, né? Aquele episódio também de Jesus no barco, eu fico assim, eu leio aquele trem, eu fico, uau, o que é isso? Né? Os discípulos lá, quem é esse, né? Que até os ventos e as tempestades obedecem, né? Então, os elementos da natureza se sujeitaram a Jesus. Ele mandou, para, parou. Os discípulos lá com medo, né, do barco afundar, aquela coisa toda, né, acordam Jesus lá, você está aí tranquilo aí, não está vendo que você só... Aí Jesus calmo, né? Às vezes eu penso que Jesus era mineiro, viu, Priscila e Maria, né? Uma calma assim, povo, geração de pouca fé, o crente bully mesmo, né? Meu Deus, ele olha assim, aí eu fico olhando Jesus, vai, ô, vocês trem aí, para tudo aí, né? E tudo aquilo que estava acontecendo ali no mar revolto, né? Os ventos fortes obedecem a Jesus, né? Então a gente vê que ele tem poder, né, sobre todas as coisas, né? Desde uma célula para uma molécula até os elementos da natureza, né, estão sujeitos a ele. Vamos voltar um pouquinho, vamos ler Hebreus 1:3. Falando sobre Jesus, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, todas as coisas, e quando a Bíblia fala todas as coisas, está falando todas as coisas, né? Estão igual o Fábio Coelho, meu amigo, ele tem essa mania, né? Ele fala assim, quando no grego fala todas as coisas, é porque... Aí ele fala, são todas as coisas. Aí eu peguei essa mania agora.
Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? E aqui está falando do Filho, aqui está falando de Cristo, né? Porque o Pai entregou toda a autoridade, todo o governo a Cristo. E a natureza obedece ao governo de Deus de um modo espontâneo e natural. E a gente não está falando de uma sujeição consciente e voluntária, como no caso do homem, né? Mas a gente está falando que essa autoridade, esse poder que ele exerce, a natureza responde prontamente, né? Porque ela não tem como negar, obedecer aquilo que o Criador está falando. Ok? Então, o homem ele é um ser moral, ok? Criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então, a gente já viu isso, né? Quando a gente falou do propósito eterno, essa imagem e semelhança em nós é resgatada através de Cristo, né? E por isso que o homem ele possui alguns atributos de Deus, né? Como espírito, vontade, intelecto e emoções. Deus também exerce esse governo moral sobre o homem, esperando dele uma sujeição. E essa sujeição tem que ser consciente e voluntária. Amém? A gente vê isso mesmo em Adão e Eva, né? Porque Deus fala, olha, daquela árvore ali, né? Dentre todas do jardim, aquela ali vocês não podem comer. Né? Ele poderia já ter colocado um anjo com espada ali, né? Se ele se aproximasse, mas ele não estava criando um robô, né? Ele sempre quis que essa sujeição fosse voluntária. Amém? E é onde a gente precisa entender isso, né? Deus tem autoridade suprema, sim, mas ele expressa sua vontade ao homem por meio da sua palavra. E aí a gente está falando das suas ordenanças, né? O homem é um ser criado com responsabilidade moral e capacidade de decisão. Ele é responsável por obedecer conscientemente, voluntariamente, inteligentemente a palavra de Deus, reconhecendo e acatando, né, desse modo, o reino de Deus sobre sua vida. Amém? Agora, o que a gente precisa entender sobre essa questão? O homem que está em pecado, ele tem as leis de Deus, né, como o aspecto condenatório. Por quê? Porque a humanidade em si, sem Jesus, ela já está morta em seus delitos e seus pecados. Ok? Então, morto não tem como decidir. A única opção que o homem tem, afastado de Deus, é pecar. Ele só pode realmente viver uma vida sem pecado se ele estiver em Cristo. Porque em Cristo essa natureza, ela é renovada, ela é restaurada. Amém? Ok? Esses dias um amado me perguntou, né? Se o homem tem livre-arbítrio. Aí eu perguntei para ele, de qual homem você está falando? Porque aí depende. Você está falando do homem caído ou do homem restaurado em Jesus? Porque o homem caído, ele não tem opção, ele só peca, né? Agora, nós que nos encontramos em Cristo, o pecado já se torna uma opção, porque agora a gente tem tudo para não pecar. Amém? Por isso que o crente, hoje em dia, ele tem que parar com essa desculpinha, né? Que a carne é fraca. Realmente a carne é fraca, mas o espírito é forte. E a gente precisa lembrar do versículo todo, né? E é interessante a gente entender, nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso é uma questão de relacionamento, porque quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito de Deus, mais a gente vai andar segundo a vontade do Espírito de Deus.
Agora, se nós estamos investindo nosso relacionamento naquilo que alimenta a nossa carne, realmente a gente vai fazer aquilo que a carne quer. E aí a gente vai lembrar de algumas exortações de Paulo, de Tiago, né? Sobre esse proceder dessa vida em Cristo. Porque eles têm essa consciência que a gente pode decidir por fazer algo que não agrada à vontade de Deus, mesmo tendo todas as condições de não pecar, né? Amém? Então, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? A gente vai ver isso lá em Gênesis 1, 26 a 27. E também em Gênesis 2, 7. Como a gente sabe que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e também, né, com o seu espírito e atributos da sua personalidade, além disso, né, essa imagem divina que se vê em seus atributos morais, no primeiro homem, na primeira mulher, né, tinha aquele estado de inocência perfeita, né? Então, Adão e Eva, eles refletiam a santidade, a justiça e o amor de Deus. Ok? E é isso que em nós é restaurado, em Cristo, né? A volta a essa pureza, a volta a essa santidade, a volta a essa inocência, né? A volta a andar nessa justiça, nesse amor de Deus. Ok? Deus exerce governo sobre o homem. Na criação de Adão e Eva não foi diferente, né? Deus governava sobre o homem e sobre a mulher, mediante sua palavra. Tanto é que ele dá ordens, né? Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, como está em Gênesis 1, de 28 a 31. Então, o homem, desde aquela época, ele já tinha recebido comandos de Deus, né? E tarefas também. O homem deveria lavrar a terra, cuidar dela. A gente vê isso em Gênesis 2,15, né? Ele podia comer do fruto das árvores e das plantas, ok? E tinha algo que Deus deu, né, dentro da sua autoridade, como um presente para o homem e para a mulher, né? Eles podiam ter relações sexuais, né? E, com isso, a realidade deles serem uma só carne. Amém? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas sexo foi algo dado por Deus ao homem e à mulher, dentro da sua autoridade, né? Diante daquilo que o homem se apresentava diante dele como seu servo, né? E como filho também. Amém? E o sexo não é só algo para dar continuidade à descendência, mas ele gera prazer, né, tanto ao homem como à mulher. E isso também foi distorcido, né? Agora, a autoridade suprema de Deus estabeleceu limites para a conduta do homem. Isso a gente vê em Gênesis 2, 16 e 17, né? Quando o Senhor ordenou ao homem, como eu falei, né, que a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim, ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ele não poderia comer, ok? É interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que essa questão das ordenanças e mandamentos de Deus foram jogados sobre nós em relação à queda, né? Mas não, desde o momento que o homem e a mulher são criados, eles estão debaixo da autoridade do governo de Deus. Então, Deus está dando ordem, Deus está dando direção,
Deus está dando um mandamento, Deus está falando o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, ok? Até então, tudo isso era perfeito. E o homem era submisso à autoridade do Rei Eterno, ok? Ou seja, enquanto viviam sob a autoridade do governo moral de Deus, havia essa perfeição, né? Agora, com o pecado, isso se perdeu. E a gente vai ver isso na próxima aula, sobre a entrada do pecado na vida humana, ok? E a condição atual do homem também. Vou passar para a Lívia agora para conduzir esse momento aí. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem, pode abrir o microfone, não fiquem com vergonha. O momento é agora. Ana, quer falar alguma coisa? Boa noite. Cleudes? Boa Paz do Senhor. noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelas orações que fizeram sobre o meu filho. Eu entrei hoje aqui à reunião, este não é o meu dia, portanto foi à escapa, mas como eu estava acordada, aqui são 3 horas da manhã, eu aproveitei para ter comunhão convosco e estar um pouquinho convosco. Portanto, apanhei a lição no meio. Não vou fazer perguntas nenhumas porque eu vou querer assistir à aula desde o início, ou na quinta ou na sexta-feira. Mas queria-vos dizer que estou muito grata, que Deus operou um milagre de salvação na vida do Filipe, deu-lhe um livramento de morte, porque por um bocadinho, apesar de Portugal ser um país tão pacífico, às vezes as situações são muito, quando acontecem, são muito violentas. E portanto não se esperava uma coisa destas, mas de facto ele foi atacado e felizmente ainda tem ar no pulmão, está a fazer fisioterapia, mas Deus fez algo muito maravilhoso na vida dele e na minha. Portanto, eu tenho a certeza também que vocês participaram de tudo isto. Por outro lado, quero dizer também que tenho estado aqui numa luta muito grande e na publicação de tudo sobre o que a nossa irmã Elizabeth tem trazido a nós por Cuba. E, portanto, aqui em Portugal estamos aqui firmes para que não só Cuba, mas que sejam libertos. E aqui, quando isso acontece, há um silêncio que parece invisível, mas não agrada a muita gente, porque de facto as pessoas que querem perpetuar e manter a situação de irem férias para Cuba é muito giro, levarem umas roupinhas para deixarem lá, mas ninguém tem ousadia para criticar o regime que realmente está instituído. Portanto, não tem nada a ver com a aula, mas tem a ver com tudo no sentido de que estamos firmes uns com os outros e pronto, eu já tinha saudades vossas e cruzamos, pronto, é isso. E pronto, era o que eu tinha que dizer. Amém. Mas alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta específica em relação ao tema de hoje? Cleudes? Na verdade, eu queria ver o argumento, né, do Marcelo, porque eu observo que muitos ministérios de louvor, principalmente essa nova geração, trata, assim, muitas vezes Jesus como você, né? Não é uma coisa que eu quero, tipo assim, desprezar essa expressão, mas às vezes me causa espanto, né? Eu acho assim, na minha opinião, né? Uma falta de respeito. Porque como você falou no início, né? Ele é pai, né? Ele é nosso amigo, ele está sempre aqui ao nosso lado.
mas eu acho que existe a palavra respeito, esse senhorio. Então, é uma coisa, é tanto que meu marido, ele é ministro de louvor, ele canta aquela música assim, Jesus é bem-vindo. Ele não fala, você é bem-vindo aqui, né? Ele canta, Jesus é bem-vindo aqui. Porque a gente entende isso, que né, é porque ele é nosso pai, a gente tem que tratar ele também como Senhor, com respeito. E é uma coisa que me incomoda muito nessa geração de adoradores que tem se levantado no Brasil. É só isso que eu tenho para falar. Cleudes, você me abraçou sem dó agora. Agora eu vou te falar por quê. Eu falo muito você. É, eu entendo o que você fala, né? Principalmente quando a gente vê uma geração, não só dentro da igreja, mas fora, se dirigindo a ele como cara, né? E tudo, porque eu acho que a gente sai da libertinagem da liberdade para a libertinagem. Porém, né? Eu não vejo problema de chamar Deus de você. Eu acho que o maior problema está não da forma que a gente se dirige a ele, né? Lógico, tendo cuidado, como você falou, né? A gente não pode esquecer que, apesar dele ser nosso irmão, nosso pai, e aí eu estou falando das figuras da Trindade, né? Daquele que habita em nós, e nos dá o direito de liberdade, a gente banalizar isso, não é? Então, às vezes, eu vejo que isso realmente acontece. Mas, assim, eu acho que a maior forma da gente demonstrar falta de respeito com Deus é não fazer a sua vontade. Então, se eu vejo essa geração que fala dessa intimidade que tem com Deus, ao ponto de se dirigir a Deus e chamá-lo de você, eu espero que essa intimidade que ela diz ter, ao ponto de se dirigir a Ele como você, a leve também a se submeter à vontade dele, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu mais questiono. Não, a gente é a geração dos adoradores sem face, né? Dos adoradores extravagantes. Ok, bacana, muito bom. A gente não tem essa religiosidade. Ok, bacana, muito bom. Né? Então, cadê a vida desse relacionamento íntimo que vocês estão declarando que tem? Né? Como é que vocês se portam no dia a dia? Vocês são obedientes ao pai e à mãe? Vocês honram a palavra que vocês dão? Vocês chegam no horário? Né? Vocês respeitam os mais velhos? Vocês pagam suas contas em dia? Vocês dão bom testemunho do nome de Cristo? Né? Se isso acontece, eu não tenho problema nenhum. Né? Mas eu entendo que tem que ter reverência, tem que ter respeito. Né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar, né? Rebeca? Ivan aí, ó, bendito é o fruto entre as mulheres. Oi, pastor. Eu Sim, tenho tudo bem. uma dúvida. O senhor falou muito sobre Deus ser aquele que criou, ter o direito da criação e tudo mais. E eu acredito muito nisso. Mas a gente vive num mundo aqui, as pessoas estão acreditando muito que esse mundo é do maligno. E aí entra aquela dúvida, né? Como assim? Jaz do maligno, é do maligno, o diabo tomou o mundo ali no Éden. Como assim? Entendeu? Então, até onde o diabo tem essa autoridade nessa terra?
para Boa que pergunta. esse mundo seja dele. E como nós, que É, somos filhos de Deus, temos que agir. entendi. Vamos lá. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele dá autoridade ao homem e à mulher a governar sobre a criação, né? E a responsabilidade de cuidar e de manter isso. Aí o que acontece? Vem Satanás, né? E seduz a mulher e essa seduz o homem e eles caem, pecam, né? E a queda atinge toda a criação, ok? Aí vem essa questão, né? Porque tem versículos bíblicos que falam de Satanás, por exemplo, como o príncipe desse mundo, né? Só que aí é o que a gente precisa entender. Quando se fala em mundo, ali, ali não está falando de cosmos, não está falando da criação. Ali está falando de um sistema, ok? Porque a Terra ela continua debaixo da autoridade de Deus. Tanto é que, segundo Romanos 8, né, a própria criação vai passar o processo de regeneração também. Ela vai voltar para o modelo original pelo qual ela foi criada. Né? Salmo 37, 29. Eu vou abrir aqui, Justileia, que eu sei que você está no escuro aí. Quem puder abrir também. Meu Deus, acho que roubaram aqui. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Amém? Então, a terra pertence a quem? A Deus, que a sujeitou aos justos, né? E Cristo, né, personifica esse senso do justo de Deus, né? Então, o diabo, ele não tem poder ou autoridade sobre a terra, ok? A terra pertence a Deus. Ele atua através de um sistema. E a gente precisa de parar de entregar a terra na mão dele. Porque quando a restauração de todas as coisas acontecer, né, ele vai estar trancado lá no inferno. A gente precisa lembrar disso também, ok? O diabo, ele tem poder para agir? Tem. Como é que ele atua? Ele atua pelos filhos da desobediência, ok? Mas a terra é dele? Não. A terra não é dele. A terra é do justo. Deu para entender? Sim, sim, deu sim, pastor. Pastor, é assim, pelo que eu entendi, quer dizer, a verdade é que assim, ele tem autoridade, que foi entregue, não sei se está correto, de andar sobre a terra, de nos vir chatear a cabeça, como se diz. Aquela história de anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Eu acho que é um bocado isso, é a palavra de Deus e ele como aquele sangue de Jesus e é a luz que o afasta. Porque até o próprio Jesus ele foi tentado, não é? Ele esteve próximo de Jesus. Por exemplo, este livramento que o Filipe teve agora, eu tenho a certeza que Deus esteve aqui. Posso perguntar, eu posso fazer o copo ao contrário. Porque é que aconteceu isto ao Filipe? Mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que aconteceu, mas que Deus o livrou. Não é? Que muitas vezes Deus nos dá livramento, portanto. Eu percebo o que é a pergunta, porque aqui, apesar da irmã Priscila ter dito compreendeu, se calhar o coração dela também não encheu muito, não é? Porque, de facto, é assim, eu acho que houve aqui uma negociação
e um acordo em que a gente perdeu muito. Ele tem com Deus, com Jesus, e no crescimento em que Jesus vai tendo, ele vai tendo o poderio. Nós temos muita autoridade, conforme ele vai conseguindo abranger e procurar roubar vidas, é que eu acho que o poder dele está a crescer. Não sei se estou correta ou não. Sim, a gente leu lá em Hebreus, né, que todas as coisas estão sujeitas, né, à autoridade de Jesus. Ok? Quando Jesus morreu e ressuscitou, né, o que ele fez? Ele derrotou Satanás, né, e seus principados e potestades. Então, toda autoridade está sobre Cristo agora. Quem assistiu aquela live com o Fábio Coelho, né, viu o Fábio falar sobre isso, né? Aí o Fábio expôs isso, eu não vou ter tempo de falar sobre isso agora, porque ele está falando sobre batalha espiritual, né? Aí ele fez uma pergunta, ele colocou, olha, Adão, quando pecou, abriu a porta da criação para o diabo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e se assentou no trono e fechou a porta para o diabo. Aí ele perguntou assim, por que o diabo continua fazendo esse estrago todo? Se Jesus já fez o que tinha que fazer. Não é? Aí, ele não citou, mas eu vou falar para vocês. Abrem em Apocalipse 10. Desculpa, Apocalipse 11. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se estou confundindo. Estou. Apocalipse 12. Verso 10 fala, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Apocalipse é muito doido, né? Está no presente, passado e futuro, né? Que está falando que o diabo foi derrotado e fala que ele é o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite, né? Ele não fala que os acusou de dia e de noite. Ele está falando, está acusando. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Então, o diabo foi vencido. Só que ele continua. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o diabo foi derrotado pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que deram. Quem está dando testemunho? Os que são acusados. Quem está sendo acusado pelo diabo dia e noite? Nós. Assim como Jó, né? Então, como é que o diabo continua atuando? Né? Pela desobediência. É isso que leva ele a ter sua ação nos nossos dias. Ok? E é isso que a gente precisa entender. Quando nós o derrotamos, quando nós damos testemunhos daquilo que Cristo fez, tem feito e vai fazer por nós. Amém? Amém. Amém, pessoal. Nós ainda temos alguns minutinhos
Alguém quer aproveitar esse momento para perguntar mais alguma coisa? Senão a gente já encerra. Quem quiser, abra o microfone. Ou a gente dá continuidade com o pastor Marcelo fazendo a oração final. Amém, então, né? 11h20 praticamente, então o pastor Marcelo pode orar por nós? Amém. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos, Jesus, pela tua vida em nós, te agradecemos, Espírito Santo, por habitar em nós e não nos deixar esquecer quem nós somos agora em Jesus Cristo. Te louvo por cada vida, cada família aqui representada, que o Senhor venha abençoar cada vez mais. Te agradecemos pelo Felipe, pelo livramento. Obrigado por o Senhor nos mostrar que o Senhor responde nossas orações e muitas vezes favoráveis. E nós te agradecemos por atender mais esse pedido nosso. Nós te louvamos pela vida dele, pela vida da Ana, de toda a família, pela vida de cada irmão. Te agradecemos pela Ivonete, pelo Edilson também. Abençoe eles nessa comemoração pelo casamento, pela aliança que fizeram diante de ti. Abençoe todos os seus filhos também. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo aquilo que tem sido gerado por essa torre de adoração, de oração que o Senhor tem levantado por cada irmão, por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que ainda vão assistir para essa aula. Que o Senhor venha abençoar cada um de forma poderosa cada vez mais e nos fazendo entender a tua vontade e olhando para ti como esse rei, entendendo que nós não somos só parte de uma igreja, mas fazemos parte de um reino. E nós te louvamos por isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Obrigada, pastor Marcelo, mais uma vez por compartilhar um estudo bênção como esse e até a próxima aula. Amém? Amém. Tchau, gente. Deus abençoe.